Bom dia a todos, que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja com você, com a sua casa, com a sua família. Seja bem-vindo a mais um devocional, mais um dia que o Senhor preparou para mim e para você. Mais um dia em que o Senhor está nos entregando, mais um dia em que o Senhor está nos dando de presente para vivê-lo. Seja bem-vindo, vamos começar esse dia na presença de Deus. Vamos começar esse dia na certeza de que Deus tem algo melhor. Vamos começar esse dia na certeza de que tudo de bom, tudo regado de amor, tudo regado de misericórdia, Deus preparou para esse dia. Esse dia é o dia que o Senhor fez e nele devemos alegrar, diz a sua palavra. Creia que Deus te acordou para dizer para você que o que Ele tem para você está de pé. Deus te acordou para dizer para você que a obra que Ele começou, Ele vai continuar. Ele te acordou para dizer que Ele te ama e que você tem mais, uma grande oportunidade que Ele está colocando diante de você, para que você possa aproveitar essa oportunidade plenamente e completamente. Amém? Vamos começar esse novo dia nessa certeza. Bom dia, Aline, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Bom dia, Marisa, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Bom dia, Vilma, Deus abençoe, querida. Bom dia, Marta. Bom dia, Thay, seja bem-vinda. Bom dia, Rose. Bom dia, Irla, seja bem-vinda. Bom dia, Glaucia, seja bem-vinda, querida. Bom dia, Dona Heloísa. Sejam todos bem-vindos. Vamos chegando. Esse é o dia que o Senhor fez, vamos vivê-lo, né? Espero que vocês tenham passado bem ontem, que a graça do Senhor te alcançou e hoje você está aqui. Mais uma oportunidade que Deus está te dando. Bom dia, Gi, Deus abençoe, querida. Vocês estão me ouvindo bem? O som está bom, a voz está boa. Vamos chegando. Deus tem um alimento novo para nós. Deus tem um alimento novo hoje para o meu coração e para o seu coração. O devocional de hoje eu já tenho preparado ele, já tem um tempo. Esse devocional ele surgiu num momento muito difícil da minha vida. Bom dia, William, seja bem-vindo, querido, Deus abençoe. Bom dia, Cláudia, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Esse devocional ele foi desenvolvido num dos momentos mais difíceis da minha vida e Deus me deu essa palavra. E eu tenho certeza que do jeito que essa palavra me confortou, me abençoou, ela vai te abençoar. A palavra de Deus, ela tem esse poder, ela nos tranquiliza, ela nos acalma, ela nos chacoalha, ela nos orienta, ela nos faz prestar atenção em determinadas coisas da vida que não podem passar despercebidas. Bom dia, Patrícia, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. Queridos, uma coisa que a gente não pode negar, uma coisa que a gente não pode deixar de enxergar e que a gente não pode ser infantil, é que existem batalhas na nossa vida muito intensas. Existem lutas na nossa vida numa intensidade que achamos que não vamos aguentar. Existem lutas que a gente olha e diz pra gente mesmo, acabou. A vida tem os seus desafios. A vida tem os seus problemas. E Jesus Cristo jamais negou isso de nós.
jamais escondeu isso de nós. Bom dia, Mônica, seja bem-vinda. Bom dia, Edna, querida, seja bem-vinda. Jesus jamais escondeu essa realidade de nós. Pelo contrário, Jesus disse: no mundo tereis aflições, passareis por aflições. Mas ele disse: tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Ter bom ânimo significa ter coragem. O mundo é para os corajosos. O mundo é para aqueles que não desistem. A jornada da vida é para aqueles que têm fé e a certeza de que são vitoriosos em Cristo Jesus. Mas é aquilo que eu falei, não podemos ser infantis de achar que não existem batalhas e que a vida é um mar de rosas. Não é. A vida é dura, a vida bate. A vida, ela é uma vida cansativa. É uma vida que são para poucos. Poucos conseguem viver. Poucos conseguem viver. A maioria sobrevive. A maioria vai levando a vida do jeito que dá. Não sei se você já encontrou com pessoas que você pergunta: e aí, como é que estão as coisas? A pessoa diz: tá indo, tá caminhando, vai como Deus quer. Essas pessoas estão sobrevivendo. Essas pessoas estão sobrevivendo. Mas a gente que sabe que é filho e filhas de Deus, a gente não está aqui para sobreviver, a gente aqui está para viver e viver de forma intensa, plena em Deus. Bom dia, Norimar, seja bem-vinda, querida. Deus é bom. E o próprio Jesus Cristo diz que veio para que pudéssemos ter vida, e vida em abundância. Mas nós temos os nossos desafios, os nossos percalços na vida. E na verdade, quando a batalha é muito intensa, quando a batalha é muito grande, esses são os verdadeiros gigantes que se levantam na nossa vida. E esse vai ser o tema da nossa conversa hoje. Gigante. Cada um tem o seu. Cada um tem o seu. O meu gigante que se levantou é diferente do seu. Cada um tem o seu. Só que o gigante, ele não se levanta sempre. Como eu te falei para vocês, existem batalhas na vida, diárias, inclusive. Ontem eu tive o prazer de ministrar, de trazer uma palavra para a igreja que eu sou membro, que eu frequento, que eu sou pastor também. E lá eu disse que a nossa vida é cheia de decisões. E as nossas decisões, elas geram em nós consequências. Então, eu preciso tomar decisões na vida que vão me fazer crescer e me fazer enfrentar os problemas de uma forma plena em Deus. E as batalhas existem, cada uma tem a sua, vive numa intensidade diferente. Mas gigantes de vez em quando se levantam, que são aquelas batalhas que a gente acha que não vai conseguir. São batalhas que a gente acha que não vai conseguir passar por ela, porque elas são grandes, elas vêm de forma violenta, elas aparecem de forma intensa, e são batalhas que às vezes são frutos da nossa escolha, ou seja, nós criamos esses gigantes. Às vezes existem gigantes na nossa vida que são criados por nós. Como eu falei, a gente não pode ser imaturo achando que tudo acontece por acaso. Existem gigantes que nós mesmos criamos. Bom dia, Rê, seja bem-vinda, querida. Agora, a grande maioria dos gigantes que se levantam na nossa vida não são criados por nós. E eu quero começar esse devocional, que é gigante, cada um tem o seu, lendo 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45. Que diz assim: Você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos.
Para você entender, esse é o contexto onde Davi está na frente de Golias, de um gigante. E gigante, cada um tem o seu. Esse era o gigante que Davi precisava enfrentar. Você conhece muita história, é uma história muito conhecida, que é a história onde Davi não perdeu a oportunidade que Deus colocou diante dele, para ele ser promovido, para ele crescer, que foi um gigante. Porque, entenda, ontem, na minha ministração, eu falei um pouco sobre isso. Deus coloca oportunidades na nossa frente, e que às vezes a gente não enxerga. São oportunidades que vão nos fazer crescer, oportunidades que vão nos promover, oportunidades que vão glorificar o nome de Deus. E Davi estava diante de uma oportunidade gigante, no duplo sentido. Tinha um gigante na frente dele e ele tinha uma grande oportunidade. E ele disse: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou. Olha a convicção de Davi: eu vou contra você, no nome daquele que é Senhor dos exércitos. Entenda uma coisa, queridos: o momento de crise é onde se manifestam os heróis. Momento de crise é onde se manifestam os vencedores. Momentos de crise é onde se sobressai aqueles que têm a sua fé inabalável, aqueles que têm a sua fé alicerçada no Deus único, aquele que coloca em prática a sua entrega a Deus. Porque em tempos de crise realmente se manifestam os heróis, os guerreiros. Bom dia, Gabi, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Entenda uma coisa, querido: nenhuma adversidade será maior que você não possa enfrentar. Todos os gigantes que se levantarem na sua frente, Deus permitiu, porque Ele sabe que você pode vencer. Nenhuma adversidade será maior que você, a menos que você decida que seja. Você olha para aquela dificuldade, para aquela adversidade, e se você não olha com os olhos da fé, se você não olha no olhar de Deus, se você não olha na perspectiva de Deus, essa adversidade ela vai ser maior do que ela realmente é. Às vezes fazemos dos nossos problemas pequenos, não tão intensos assim, verdadeiros gigantes. E você precisa separar. Gigantes são aquelas batalhas nível hard, nível intenso. E eles não se levantam sempre. Mas existem momentos da vida que os gigantes aparecem. Bom dia, Silvana, seja bem-vinda, querida. Não existe situação impossível para Deus. Não existe situação impossível para Deus. Nenhuma delas é impossível. Existem situações onde Deus ainda não se manifestou, porque existe um trabalhar dele em nós. Existe um trabalhar, um forjar, um amadurecimento na nossa vida durante esse processo de batalha. Mas entenda, quando o gigante se levanta, precisamos se posicionar diante dessa guerra que vai começar. Quando o gigante se levanta, precisamos tomar a postura de guerreiros e usar as armas que temos em Deus para vencer os gigantes. Porque gigantes, cada um tem o seu, e cada um precisa enfrentar sozinho. Sozinho no sentido de não posso enfrentar esse gigante por você. Não posso enfrentar esse gigante por você. Por isso que cada um tem o seu. Bom dia, Rose, seja bem-vinda, querida. Os gigantes precisam ser enfrentados. E como enfrentamos os gigantes? Como enfrentar aquelas lutas que nos roubam a paz?
Como enfrentar aquelas lutas que achamos que não vamos vencer. Bom dia, May Martins, seja bem-vinda. Como fazer isso? Davi nos ensina. Davi nos ensina através de 1 Samuel, capítulo 17 em diante. Depois leia todo esse capítulo, 16 e 17. Na verdade é do 16 em diante. Leia esses capítulos de 1 Samuel. Mas eu extraí desse texto, que eu li desses capítulos, a forma, o jeito que Davi enfrentou os gigantes que se levantaram contra ele. Primeira coisa que podemos aprender com o rei Davi para enfrentar os gigantes da vida: traga sempre em sua memória o que Deus fez por você. Primeira coisa é isso. Traga sempre na sua memória o que Deus já fez por você. Olha o que está escrito em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 36 e 37. Teu servo é capaz de matar tanto um leão quanto um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo, o Senhor que me livrou das garras do leão, das garras do urso me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. Olha o que aconteceu. Um gigante desafiou o povo de Israel. Um gigante se levantou contra aquela nação. Um gigante poderosíssimo. E nenhum dos exércitos queria enfrentar aquele gigante. Até que Davi aparece na história, no contexto. E ele lembra, ele traz à memória que quando ele era pastor de ovelhas do seu pai, ele teve que matar um urso e matar um leão para proteger as ovelhas. Ele trouxe à memória o que Deus já tinha feito por ele, os livramentos que Deus tinha dado a ele. Lembre sempre do que Deus já fez por você. Às vezes esquecemos, às vezes o gigante se levanta de uma forma tão intensa que bate o desespero, bate o medo, bate a preocupação e você esquece dos grandes livramentos e grandes vitórias de batalhas que você achava que não ia vencer. Você esquece do que Deus fez por você. É isso aí, Mônica, é isso aí. Traga a memória. Jeremias disse isso. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, aquilo que me dá força, aquilo que me coloca em posição, aquilo que me faz ser um forte guerreiro diante desse gigante que se levantou contra mim. Então, traga a memória, como Davi fez. Davi lembrou. Traga a memória o que Deus já fez por você. Amém? Quando temos à nossa frente um grande gigante, nós somos tentados a nos esquecer que já enfrentamos e que já vencemos outros gigantes. Então a primeira coisa é trazer na memória o que Deus já fez por você. Segunda coisa que podemos aprender com Davi: elimine tudo que foi empecilho na sua vida. Elimine tudo que te atrapalhe nessa batalha. Tire de você tudo aquilo que não vai contribuir para você vencer. Coisas que vão, em vez de te ajudar, te atrapalhar. Elimine tudo que for um empecilho na sua vida. 1 Samuel capítulo 17, agora o versículo 38 e 39 diz assim: Então Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar. Olha essa frase, tentou andar.
pois não estava acostumado com aquilo, e disse a Saul: não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. E assim tirou tudo aquilo. Olha o que aconteceu, queridos. Davi estava prestes a enfrentar um gigante. Davi estava prestes a enfrentar a maior batalha da sua vida. Só que ele era um homem pequeno, ele era um homem de uma estatura pequena. Saul era o maior de todos. Saul era um rei grande, forte. Se você olhava ele no meio da multidão, ele se sobressaía. Era um cara encorpado. E Saul quis dar a sua armadura, a sua espada, o seu capacete para Davi. E a palavra de Deus diz nesse versículo que lemos que Davi tentou andar com isto e não conseguiu. Bom dia, meu amor, seja bem-vinda. Bom dia, Maurício, seja bem-vindo. Deus abençoe vocês. E o que ele fez? Ele tirou tudo aquilo, porque ele entendeu que tudo aquilo que é um empecilho, que é um peso, que não é compatível com ele, para enfrentar o gigante, na verdade, em vez de ajudar, aquilo iria atrapalhar. Imagine o peso da espada de Saul, que Davi teria que segurar para enfrentar aquele gigante. E ele disse: não consigo andar com isso. Então, queridos, elimine tudo aquilo que não vai te ajudar na batalha do enfrentamento do gigante que se levantou na sua vida. Vá com as armas de Deus, vá do jeito de Deus, vai na forma de Deus, vai com aquilo que Deus está te pedindo para ir. Elimine tudo aquilo que foi um empecilho para esta guerra. Davi declarou: não consigo andar com isto. Sabe por quê? Porque a armadura de Davi que ele estava usando não era para ele. Aquela armadura não era dele, era de Saul. Davi tomou a decisão mais sábia. Ele tirou tudo aquilo que poderia atrapalhá-lo de lutar com aquele gigante e vencer. Sabe, queridos, em nossas batalhas devemos tirar tudo aquilo que não vão contribuir, que não vão nos ajudar para enfrentar os gigantes que se levantam. Pense nisso, porque às vezes você fica querendo usar recursos dos outros, às vezes você quer ouvir as opiniões dos outros para enfrentamento desse gigante, às vezes você quer pegar a estratégia de terceiros para enfrentar esse gigante, mas a sua estratégia vem de Deus, a sua armadura vem de Deus, o seu capacete, a sua espada vem de Deus. Use as armas em Deus para vencer o gigante. Terceira coisa que aprendemos com Davi, quando ele enfrentou Golias, e que serve para mim e para você, para enfrentarmos os nossos gigantes: use as armas que você tem. Use as armas que você já tem. Entenda que Deus já te capacitou com tudo aquilo que você precisa para viver. Entenda isso. Deus já te capacitou. Deus já colocou em suas mãos. Deus já colocou no seu coração tudo aquilo que você precisa para vencer as batalhas da vida. Você já tem conteúdo, você já tem armamento, você já tem recursos dados por Deus para enfrentar qualquer batalha da vida, inclusive os gigantes que se levantam. 1 Samuel capítulo 17, versículo 40 agora nos diz assim: e em seguida pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com a sua tiradeira na mão aproximou-se do filisteu. Ele usou as armas que ele tinha, ele usou as armas que ele já possuía. Ele não era pastor de ovelhas, ele não cuidava do rebanho do seu pai. Deus já tinha dado para ele um cajado e a tiradeira para espantar os animais que iam infernizar, as ovelhas, que ia lá
ser um perigo para aquele rebanho, Deus já tinha capacitado Davi como pastor, com as armas de um pastor, para cuidar das ovelhas. Procure enxergar em você as armas que Deus já te deu. Procure enxergar em você tudo aquilo que Deus já te capacitou para enfrentar os gigantes da vida. Porque as armas já estão nas suas mãos. O gigante olhou para Davi e não viu nem lança, nem espada, não viu nada na mão de Davi. E acreditou de forma errada que ele não tinha nele armas suficientes para derrotá-lo. Porém, Davi tinha uma funda, tinha uma tiradeira, e foi com ela que ele venceu a batalha, com a arma que Deus já tinha colocado em sua mão. Entenda o seguinte, queridos, só porque não temos recursos que o mundo considera importantes, só porque não temos recursos que o mundo acha que não são suficientes, não significa que não disponhamos de nenhum recurso para vencer nossos gigantes. Davi tinha nas mãos uma funda, e com ela ele derrubou aquele filisteu. Use as armas que você tem. Use aquilo que você já tem nas suas mãos. É tudo o que você precisa para vencer o gigante. É tudo que você precisa para se manter firme na sua posição, para vencer o gigante que se levantou. Quarta coisa que podemos aprender com Davi para enfrentar os gigantes da vida: ignore o que as pessoas pensam e falam sobre você. É aquilo que eu falei, não pegue estratégia de outros, porque realmente só consegue entender a batalha, só consegue entender o que está enfrentando aquele que está passando por ela. É muito fácil estar do lado de fora e dar a sua opinião. É muito fácil estar do lado de fora e não entender o contexto dessa batalha. Ignore o que as pessoas pensam e falam sobre você. 1 Samuel capítulo 17, versículo 41 e 42 nos diz assim: enquanto isso, o filisteu com seu escudeiro à frente vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz, ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. A Bíblia não relata muita coisa desse diálogo entre o filisteu, o gigante, e Davi. Só relata que Davi disse: você vem contra mim contra espada, lança, escudo, e eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos. Mas com certeza houve mais diálogo ali. Houve diálogo de desprezo, de deboche, principalmente porque Golias não via na mão de Davi nenhuma arma, como não via espada, não via lança, não via nada. Imagina, um homem raquítico, ruivo, pastor de ovelhas, enfrentando um dos maiores guerreiros do exército filisteu. Sem contar o que os irmãos de Davi falaram para ele antes da batalha, que ele veio ali só para só para aparecer, o que ele estava fazendo ali, que ele não ia conseguir, que ele era apenas um pastor. Sabe, queridos, você está sendo desprezado, você está sofrendo preconceitos, você está sendo desacreditado diante de alguma batalha que você precisa se posicionar. Ignore isso. Voe mais alto. Vá além do que estão dizendo. Vá além do que estão achando sobre você. Você não é o que as pessoas pensam e dizem sobre você. Você é aquilo que Deus diz quem você é. E Deus já te preparou para vencer qualquer batalha da vida. O que as pessoas pensam e falam é parcial, tendencioso, influenciador. Davi ignorou tudo isso sobre ele, e isso lhe deu a vitória sobre o gigante. Ignore o que as pessoas pensam e falam sobre você, e continue firme na sua posição, na posição que Deus te colocou para enfrentar o gigante. Mantenha-se firme. Amém? Vocês estão comigo? Mantenha-se firme. Mantenha-se firme.
quinta coisa que aprendemos com Davi, no enfrentamento do gigante. Seja valente e corajoso, corajosa até o fim. Seja valente, corajoso e corajosa até o fim. 1 Samuel capítulo 17, versículo 43 e 44, agora nos diz: E disse Davi: Por acaso sou um cão para que você venha contra mim com um pedaço de pau? Olha o que o gigante disse a Davi: Por acaso eu sou um cão para que você venha contra mim com um pedaço de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi invocando seus deuses e disse: Vem aqui e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Olha o que o gigante que estava diante de Davi falou. E se Davi tivesse escutado isso e recebido isso no coração, ele não teria mais coragem suficiente para enfrentar. Sabe, entenda que os gigantes da sua vida dirão muitas coisas para amedrontar você, para gerar medo em você, para gerar pavor em você. Entenda o que eu disse no início do devocional: nós temos batalhas na vida, mas nem sempre essas batalhas são de gigantes. Gigantes se levantam de vez em quando, que são as batalhas mais intensas da nossa vida. São batalhas maiores. Não que essas estratégias de Davi não possam ser usadas em outras batalhas que não são contra gigantes. Devemos, em todas as batalhas da vida, usar esses princípios, essas dicas, essas informações que Davi nos ensina através da palavra de Deus. Os gigantes vão dizer que você não é capaz, que você não vai sair dessa situação, que você não vai conseguir enfrentá-lo, mas você não deve acreditar, e sim acreditar na vitória, e sim acreditar naquilo que Deus já disse sobre você. Assim como Davi não deu ouvidos, seja valente, seja corajosa, corajoso até o fim, até eliminar o gigante. Entenda, quanto maior o gigante, maior a queda. Quanto maior o gigante, maior a queda dele. Então, tenha coragem, mantenha-se firme, sem medo, até o fim. E Davi não deu ouvidos às palavras do gigante, mas permaneceu firme. Penúltimo ponto que podemos aprender com Davi, o sexto ponto de hoje: lute ao lado do seu Deus. Lute ao lado do seu Deus. 1 Samuel capítulo 17, versículo 45 nos diz assim: E Davi disse ao filisteu: Você vem contra mim com espadas, com lança e com dardos, mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos, e Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou, me entregará. Eu vou repetir. E Davi disse ao filisteu: Você vem contra mim contra espada, com lança, com dardo, mas eu, esse homem aqui pequeno, raquítico, pastor de ovelhas, que você não está enxergando as armas que eu tenho, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, o Deus desse povo que você está vendo atrás de mim, o Deus soberano, o único Deus que não perde batalha. Foi Ele, esse Deus, que você desafiou. Olha a convicção de Davi. Olha a certeza de Davi. Enquanto as outras pessoas ficavam somente olhando para o tamanho do gigante, Davi olhou para o tamanho do seu Deus. Nenhum teve coragem de enfrentar Golias. Davi sabia que Golias não era maior que o seu Deus.
e que esse Deus lutaria lado a lado com ele. Sabe, queridos, não há gigantes diante de Deus. Só Ele é grande, só Ele é soberano, só Ele é criador de todas as coisas, só Ele detém todo o poder, só Ele vence todas as batalhas. Por isso, lute sempre ao lado de Deus. Perto de você, seu gigante é grande, porém perto de Deus, ele é insignificante. Eu vou repetir. Perto de você, seu gigante é grande, porém perto de Deus, ele é insignificante. Não lute sozinho, lute com Deus, em Deus, por Deus, e tenha certeza da vitória. Tenha certeza da vitória. Diga para o seu grande problema o quanto o seu Deus é grande. Diga para os seus grandes desafios o tamanho do seu Deus. Diga para os gigantes que se levantam contra ti o poder e a soberania do seu Deus. E por último, uma lição fundamental e que eu creio seja a maior de todas, que Davi nos ensina, me ensina e te ensina a enfrentar o gigante. Lute com fé. Lute com fé. A fé é a maior arma que Deus colocou em mim e em você. A fé é a maior arma que temos para vencer os gigantes que se levantam contra nós. 1 Samuel capítulo 17, versículo 46. Hoje mesmo, eu adoro essa palavra, eu amo essa frase, hoje mesmo, hoje, o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu, às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Hoje mesmo te entregarei a morte. Ele falou isso para o filisteu. Deus me entregará em minhas mãos. Hoje mesmo. Ele foi a primeira pessoa a acreditar em sua vitória. Se você não crê na sua vitória, quem vai crer? Se você não crê que você é capaz de vencer, quem vai crer? Então lute com fé, crendo que a vitória já foi decretada em Deus. E hoje mesmo, Deus entregará o gigante em suas mãos. Hoje mesmo. Eu quero finalizar lendo com vocês 1 Samuel, capítulo 17, versículo 48. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu depressa em direção à linha de batalha para enfrentá-lo. Davi não correu do seu gigante, não transferiu seu problema para ninguém. Ele mesmo foi ao encontro do gigante quando o gigante começou a vir na direção dele. Qual é o seu gigante? Qual é o gigante que você tem que enfrentar nessa semana? O que hoje você pode fazer para enfrentá-lo? Hoje mesmo você vencerá. Hoje mesmo essa batalha já foi vencida. Entenda que quando você enfrenta o gigante dessa forma, quando você vai adiante da vitória que já foi decretada, você vencerá através de milagre. O milagre de Deus será realizado por causa da sua coragem, por causa da sua fé, por causa da sua posição. Se posicione na frente do gigante, na certeza, na convicção de que ele será entregue hoje mesmo em tuas mãos. 1 Samuel 17:50. Assim Davi venceu o filisteu com uma funda, uma pedra, sem espada, na mão, e ele derrubou o filisteu e o matou. Hoje mesmo você vencerá. Quando você enfrenta o gigante dessa forma, você verá seus inimigos
fugindo de você. 1 Samuel 17:51, Davi correu e se pôs de pé sobre ele. E desembaiando a espada do filisteu, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça. E quando os filisteus viram isso, que seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Cada gigante que você vence, você mostra o Deus que você serve. Cada gigante que você vence, o nome do Senhor é glorificado na sua vida. Amém? Faça como Davi. Do jeito de Deus, o resultado sempre será a vitória. E após essa vitória, Davi nunca mais foi olhado do mesmo jeito. Ele passou a ser respeitado, promovido e se tornou um grande rei de Israel. Entenda, seu gigante existe para te promover e não para te abater. Seu gigante existe para te promover e não para te abater. Entenda que para enfrentar os seus gigantes, traga sempre na memória o que Deus fez por você. Elimine todos os empecilhos que te atrapalham nessa batalha. Use as armas que você tem. Ignore o que as pessoas falam sobre você. Seja valente e corajoso, corajosa até o fim. Lute ao lado de Deus e lute com fé. A vitória é certa. Hoje mesmo, a vitória é certa. Amém, queridos? Esse é o devocional de hoje. Essa é a palavra que Deus ministrou no meu coração e eu quis trazer para vocês nesta manhã. Que esta palavra possa ser um fortalecimento de que você já tem tudo o que você precisa para enfrentar qualquer gigante, qualquer coisa em Deus. Em Deus. Outros gigantes se levantaram na vida de Davi, se levantaram e foram todos vencidos, porque Davi aprendeu em quem confiar. Davi aprendeu que armas usar, que armas usar. Deus é bom. Deus nos capacitou com tudo aquilo que precisamos para vencermos as batalhas da vida. Confie, se entregue, deixa Deus trabalhar e hoje mesmo você já é um vencedor. Hoje mesmo você já é uma vencedora. Amém? Vamos orar? Vamos orar entregando a Deus tudo aquilo que nos aflige. Vamos orar entregando a Deus tudo aquilo que tem, às vezes, até tirado do sono. Entenda que nenhuma batalha será perdida se você usar estratégias de Deus e as armas que Deus colocou em tuas mãos. Hoje mesmo, você vencerá. Amém? Vamos orar? Faça aí do seu lugar um altar. Como eu sempre digo, o lugar que você está aí, agora, é santo. Porque Deus está presente. E onde Deus está, o lugar é sagrado, é santo. Então, faça do seu lugar aí agora um altar. E ore com fé. Ore com fé a Deus. Entenda que antes das palavras virem à nossa boca, Deus já sabe, Deus já escutou e Deus já está agindo. Ore com fé. Ore com fé. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, continuamos na Tua presença. Em nome de Jesus, estamos aqui. Estamos aqui porque esse dia, esse momento, o Senhor preparou. Estamos aqui porque é vontade Tua, é ideia Tua de estarmos aqui diante da Tua presença. O Senhor nos acordou e o Senhor nos trouxe diante de Ti. Obrigado, Pai. Obrigado por este novo dia, por esta manhã que está começando. Porque numa manhã como essa, nós somos fortalecidos e agraciados pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por nos ensinar de uma forma tão clara e objetiva como enfrentar os gigantes da nossa vida. Porque cada um temos os nossos próprios gigantes para serem enfrentados. E o Senhor nos deu hoje estratégias, informações, munição
para enfrentarmos qualquer gigante que se venha levantar na nossa vida. Obrigado, Senhor, por nos ensinar de forma tão objetiva que já temos tudo aquilo que necessitamos para enfrentar os gigantes que se levantam contra nós. Obrigado pela Tua Palavra, porque a Tua Palavra nos orienta, nos direciona, nos fortalece, nos encoraja. É por causa da Tua Palavra que conseguimos viver de uma forma mais plena, mais tranquila, mais leve, porque a Tua Palavra tem poder sobre nós. A Tua Palavra é vida em nós. Obrigado por nos mostrar que realmente sim, existem gigantes, existem batalhas mais intensas, existem batalhas que achamos que não vamos conseguir, existem batalhas que nos assustam, causam medo em nós. Mas hoje mesmo, isso mudou. Porque através da Tua Palavra, Senhor, aprendemos que diante de um gigante, precisamos trazer na memória aquilo que o Senhor já fez por nós. Precisamos trazer na memória aquilo que o Senhor já venceu por nós. Aprendemos que tudo aquilo que nos atrapalha no enfrentamento das lutas deve ser tirado de nós. Devemos usar só aquilo que o Senhor tem, só aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos. Devemos tirar todo o empecilho e enfrentar de forma plena as batalhas da vida, na certeza de que temos tudo o que precisamos. Obrigado pelas armas que o Senhor já colocou em nossas mãos. Obrigado, Senhor, por essa convicção, por esta fé que temos de vencer os nossos gigantes. Eles se levantaram para cair. Eles se levantaram para que o Seu nome seja glorificado. Eles se levantaram para verem quem é Deus em nossas vidas. Que possamos sempre ter a coragem de ir até o fim, até a vitória que já foi decretada pelo Senhor. Obrigado, Senhor, porque como uma palavra como essa nos renova, nos fortalece, nos traz de volta para o trilho correto, para o caminho que o Senhor nos propôs a viver. Obrigado, Pai. Eu te peço por aqueles que estão online com a gente, abençoa, Senhor, que a Tua palavra seja luz, seja vida no coração deles, que essa palavra de hoje penetre o seu coração e que eles possam frutificar para a honra e glória do Teu nome, que eles possam sair desse devocional mais corajosos, mais fortalecidos, mais renovados na Tua presença. Pai, eu peço que o Senhor os abençoe em tudo, todas as esferas da vida deles sejam alcançadas pelo Teu poder, pela Tua glória, pela Tua misericórdia. Onde eles colocarem as plantas dos seus pés, eles possam ser extremamente abençoados pelo Senhor. Eu sei que muitos aí estão vivendo grandes desafios, grandes gigantes se levantaram, mas hoje mesmo, eles têm a certeza de que venceram esses gigantes e que o Seu nome, Senhor, será mais uma vez glorificado na vida de cada um deles. Os abençoa, Pai, em tudo. Abençoa a sua vida, a sua casa, a sua família, seus filhos, aqueles que os têm, seu casamento, seu trabalho, que eles possam viver de glória em glória, que eles possam viver de vitória em vitória e que eles possam dedicar todas as vitórias da vida ao Senhor, porque foi o Senhor que os livrou e os guardou. Em nome de Jesus eu sou grato, Pai, pela vida de cada um deles. Obrigado por eles existirem, obrigado por eles estarem aí firmes nesse propósito do devocional todos os dias às 6 horas da manhã. Que o Senhor o abençoe todos grandemente. Não peço só por eles, mas por aqueles que assistirão essa live depois. Que esta mesma palavra, essa Sua presença esteja neles e que eles possam ser ministrados ao ouvirem essa live e serem transformados, fortalecidos, entendendo que existem gigantes, mas eles já foram vencidos no Senhor, pelo Senhor e com o Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado por esta manhã, por este novo dia. Fica conosco, nos ajuda, nos capacita, nos fortaleça a cada dia. E que ao chegar no final desse dia possamos dizer obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou. E possamos viver esse dia de forma plena, intensa, com o nosso coração cheio de gratidão,
por tudo que o Senhor está fazendo já nesse dia, por grandes oportunidades que o Senhor já está nos mostrando. Que possamos estar com os nossos ouvidos sensíveis à Tua voz e que possamos viver o dia de hoje intensamente, plenamente na Tua presença. Obrigado, Pai. É no Teu nome, Jesus, que eu oro. É no Teu nome que eu agradeço. Amém e amém. Amém, queridos. Que Deus vos abençoe. Que vocês possam ter recebido essa palavra com o coração. Que essa palavra tenha sido um fortalecimento na sua vida. E que essa palavra ecoe durante o seu dia todo hoje. Amém? Obrigado. Obrigado por estarem aqui, pelo carinho de vocês. Vamos continuarem firmes na caminhada com Cristo, na caminhada com o Senhor, vencendo um dia após o outro, vivendo um dia de cada vez. Porque hoje mesmo o Senhor ministrou no nosso coração e nos deu ferramentas necessárias para vivermos plenamente com Ele. Que Deus os abençoe. E amanhã, se Deus permitir, estarei aqui às 6 horas da manhã para mais um devocional, mais um momento de oração e mais um momento de comunhão com vocês. Porque é um prazer estar aqui todos os dias falando do amor de Deus, falando do Senhor. Que Deus os abençoe grandemente. Amém? Que o dia seja repleto das bênçãos e da graça de Deus. Fiquem com Deus, queridos, e até amanhã. Deus os abençoe.